mensagem. Encontraram, pessoal, aí? Então, o tema é nutrindo a fé em nosso coração, tá? Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos ler até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que é o Evangelho, né? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então entenda o seguinte, irmãos, eu pergunto para vocês, a teologia, o estudo da teologia, ela é bom? É ótimo, só que a teologia não produz fé em ninguém. A teologia não faz nada para ninguém. A teologia só serve para dar para você conhecimento e mais nada. A teologia não te dá fé. O que dá fé, o que faz a sua fé ser nutrida no seu coração é a pregação da palavra de Deus. Só que a pregação simples, normal. Quando você ouve a pregação, esta pregação, ela está gerando em você essa fé. Porque no momento em que você passar por qualquer que seja problema na sua vida, quando o diabo resolver querer atacar você de alguma forma, se você tiver apenas conhecimento teológico, isso não vai te fazer bem nenhum, não vai te dar escape para nada, isso não vai servir para nada, para nada, para nada. O que serve ao cristão ter uma fé genuína, uma fé enraizada na palavra, uma fé viva, uma fé verdadeira, porque aqui neste mundo, a Bíblia ela fala enfaticamente: o justo viverá pela fé. Não é o conhecimento da teologia, é pela fé. Eu quero que enfatizar isso no seu coração aqui hoje, tá? Veja que aqui o autor ele fala o seguinte, aqui no versículo ele começa falando, né? No 14, no 15, etc. Ele fala como que as pessoas vão invocar se elas não crêem. Como que elas irão crer se não há quem pregue? E como vão ter alguém que pregue se não são enviados? As pessoas precisam ouvir a pregação. Por isso que hoje em dia as pessoas estão, digamos assim, acomodadas no sentido de vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. As pessoas, quanto mais você vir à igreja, quanto mais você ouvir a pregação, mais a sua fé é nutrida e aumentará no seu coração. Tá? Tem muita gente que eu já vi cometer um grande equívoco quando passa, por exemplo, uma luta. O diabo vai lá e começa a atuar ou tentar atacar você no seu casamento, na sua casa, né? De repente a pessoa, ela se vê numa situação complicada, ela fala, eu vou fazer um jejum, acho que eu tô sem fé, acho que eu tenho que jejuar. Vi já crente vivendo só de jejum. Jejum produz fé? Não, nunca produziu e nunca produzirá. Jejum, a pessoa vai ficar com fome, é perigoso vai morrer de fome e vai ficar sem fé. Então se o jejum não vai produzir fé, então se eu orar e pedir que Jesus ouça a minha oração, em nome dele, orar em nome de Jesus e pedir que o Espírito Santo me ajude a aumentar a minha fé,
essa oração pode funcionar? Sim ou não? Não. Porque oração não produz fé. A maioria dos crentes não entenderam isso. Às vezes ele ora, já vi pessoas orando, Deus, é porque elas se baseiam muito em textos isolados. Por exemplo, tem vários momentos, né, que pessoas falam, me ajude na minha falta de fé e tal. Ajudar não significa dar fé, tá? Ajudar é você ajudar a nutrir aquela fé, e só tem um jeito da sua fé crescer dentro de você, é ouvindo a pregação da palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a sua fé, ela cresce. Quem está entendendo? Assim como a fé, ela vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Porque, irmãos, não é ouvir qualquer pregação. Porque você pode ouvir uma pregação legalista, uma pregação que traz em você um peso na sua consciência. Ela vai gerar uma fé incrédula, aquela fé religiosa, aquela fé baseada na meritocracia do homem, ou seja, aquela fé que é pautada nas minhas obras. Eu vou ser abençoado se eu fizer mais, é o que a religião ensina, porque eles falam que se você não pegar algo na igreja, se você não fizer uma campanha, é porque você não tem fé. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso. A fé, ela existe no seu coração, não é por causa da campanha que você faz, não é por causa de uma coisa que você pega na igreja para você fazer. A fé, ela só existe em você porque existe a pregação do evangelho. E o melhor, hein? Vocês têm aqui uma pregação com base na graça, melhor ainda. Essa fé é a fé genuína, verdadeira. É aquela fé que na hora que você precisar, ela vai combater o mal. Ela vai derrubar o diabo e você vai ficar de pé. Amém, pessoal? Amém. Quem compreende o que eu estou falando? É essa fé. Agora, anote uma coisa aqui, interessante, você já ouviu falar sobre os 4 elementos da fé? São 4 simples, anota enquanto eu falo, e vai ficar gravado também para quem quiser, né? Os 4 elementos da fé são simples, repita comigo: crer, confiar, depender e obedecer. Então vamos, diga de novo: crer, confiar, depender e obedecer. Quais são os elementos da fé? E obedecer. Coloca isso no seu coração. Isso é fé. Os 4 elementos que fazem a fé funcionar, tá? É crer, confiar, depender e o quê? E obedecer. Não tem como a fé funcionar. Tenta imaginar quais dos irmãos e irmãs, eu falo até irmão, né? Porque eu hoje faço bolo, então eu falo, antigamente só falava as irmãs, hoje não, eu sou, modesta à parte agora, um bom cozinheiro, né? Agora diga aí para mim, se eu resolvo preparar um bolo bem gostoso, um bolo, você gosta de bolo de banana? Quem gosta? Torta de banana, quem gosta? Pensa numa torta que é melhor do que a tua, a minha. Torta de banana, eu vou fazer, vocês vão ver. Olha só, eu vou fazer uma torta de banana para a gente comer. Eu vou precisar de todos o quê? Ingredientes. Se faltar um, de repente eu estou lá preparando a massa do bolo, da torta. Se faltar um ingrediente, vai dar certo? Não vai, não adianta nem eu querer improvisar. Porque para sair certo aquele bolo que eu vou fazer, seja qual bolo for, né? Se eu quero que aquele bolo saia gostoso, macio, perfeito, eu preciso colocar nele os ingredientes o quê? Certo, e não só os ingredientes, a medida o quê? Certo. Se são 3 ovos, não é 4, é 3, não tem essa história, é regra, acabou. Se você inventar de colocar 4, vai bagunçar, não vai sair igual.
entendeu? Tem que seguir o que está ali na receita. Ah, quanto de leite é? 200 ml? Ah, vou colocar 300 para ficar mais gostoso. Não vai. É 200 e acabou. 200 é aquilo que todo mundo faz e sempre deu o quê? Certo. Não inventa. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa quando você quer que a sua fé funcione diante de Deus. Eu te dei aqui 4 elementos que fazem a fé funcionar. Se faltar um desses ingredientes, a sua fé não funciona. Ah não, pastor, mas eu tenho 3. Você pode ter 3, se faltar um não funciona. Ah, eu tenho 2, falta 2 então. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que depender e você tem que o quê? Obedecer. Não adianta obedecer se eu não crer. Não adianta crer se eu não obedecer. Não adianta crer e obedecer se eu não confiar. Não adianta confiar, crer e obedecer se eu não aprender a depender de Deus. Para a sua fé funcionar, você precisa inserir esses 4 elementos na sua fé. Entendeu agora? Um cristão que tem uma fé poderosa, uma fé que produz frutos de justiça, frutos de milagre, é aquele cristão que realmente, ele crê no Evangelho, ele crê no que ele ouve, ele confia na provisão de Deus, ele depende de Deus para tudo, e ele é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. Aí sim, aí a tua fé vai funcionar. Do contrário, não vai funcionar para nada. Quem está me entendendo aqui eu estou falando? Eu quero que você entenda isso. Olha só, nós somos salvos pelas obras, amém pessoal? Não, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé, ok? Essa que é a ordem certa. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, porque a fé é a raiz da salvação, certo? Então pronto, a santidade é fruto da fé. Vocês já aprenderam isso. Então, eu vou até explicar hoje nessa mensagem, por que o pastor Júlio, eu falando aqui na terceira pessoa, né? Eu prego tanto assim na igreja, por que às vezes eu repito tantas frases que você já sabe, quando eu começo a falar, você mal começa, você já termina, porque você já sabe o que eu vou falar, como esta, nós somos salvos pela graça, por meio, você já sabe, olha que coisa aí, mas por que eu repito tanto? Porque a fé, ela vem quanto mais você ouve, mais fé você tem. Não adianta a pessoa querer, por exemplo, participar de uma reunião, de um culto só, um só, eu vou lá numa cruzada de milagres, né, de quem coloca? Do missionário, estamos na igreja da graça, do missionário, olha lá, o missionário está vindo aí, ele vai vir, vai trazer uma palavra de Deus, amém, amém, homem de Deus, aí ele vai pregar, o missionário prega, aquela palavra cheia de fé. Tem pregação que ele prega, meu querido, o missionário que levanta até defunto, uma pregação dele ali, pá, aquela pregação que faz a pessoa crer. Por que ele precisa que isso aconteça? Porque o que produz milagre é a fé, simples assim. Só tem um objetivo a pregação de um pastor, é gerar fé no coração das pessoas e mais nada. Porque quando existe uma fé genuína em você, você vai estar no caminho certo para ser salvo, curado, liberto e abençoado. Quem compreendeu o que eu estou falando? Entendeu? Sem fé você não chega em lugar nenhum, pessoal. Não adianta você ficar dependendo do pastor Júlio Valenzuela. Não, eu já falei, só existe um mediador entre você e Deus. Sou eu? Não. É a irmãzinha que está do teu lado aí? Não, é Jesus. Você já tem o mediador, você já tem ele, você tem tudo então. Então não adianta você querer depender da oração da irmãzinha tal. A irmãzinha lá, ela tem uma oração cheia de poder. Porque ela tem fé, se você tiver fé, a sua também vai ter poder.
Entendeu? Ah, eu vou orar, o pastor missionário Soares, vamos lá. Ah, o missionário prega e a pessoa vai lá pela primeira vez na igreja. Ela vai lá, ela ouve aquela palavra, ela ouve. Só que naquele momento, aparentemente, ela tem fé, só que ainda não tem. Aquilo ali é só uma faísca de uma chama que pode ser acesa. Está entendendo? Só uma faísquinha. Não adianta querer comparar um cristão que está andando com Jesus, maior tempão, dizer que é a mesma fé. Não, aquela fé daquele cristão que ouve a palavra de Deus todo dia, essa pessoa tem uma fé cheia de poder. Diga graças a Deus. Agora, aquele que começou hoje, tadinho, está o quê? Engateando. Para ele chegar a esse nível de fé, ele só tem que fazer uma coisa: jejuar mais? Não. Orar mais? Não. Ele só tem que ouvir mais a pregação. Ir numa reunião do missionário não vai mudar a tua vida. Eu já vi muitos falar isso. Vamos lá, pessoal, vai ser uma reunião lá que vai mudar a tua vida. Não vai, mentira, não muda. Não muda. Pode mudar a vida daqueles que já estão o quê? Caminhando com Jesus. Por quê? Porque a fé já foi nutrida. Quem está me entendendo? Não tem como, gente. Não tem como. Por exemplo, uma pequena árvore ali, uma laranjeira pequena, ela consegue produzir laranja ainda? Sim ou não? E a outra que já é velha, grande, ela produz? E os frutos são produzidos naturalmente. E a outra? E se eu começar a falar assim: vamos, laranjeira, me dá uma laranja, ela vai produzir? Nem que ela queira. É o curso, ela tem que seguir, é a lei da natureza. Ela foi plantada, ela tem que ser tratada, ela tem que crescer, e quando ela chegar na idade certa, ela vai começar o quê? Não tem como você querer levar uma pessoa em uma reunião e dizer que a vida dela vai mudar. As pessoas têm que parar de iludir os outros. Você pode falar para a pessoa: vai para a igreja e Deus vai falar com você. Isso eu garanto que vai. E nós pregadores, temos que enfatizar isso mais nas nossas reuniões, que ela precisa ouvir mais a pregação, ouvir mais a palavra de Deus. Tem irmãos aqui na nossa igreja que hoje, irmão, se duvidar, eu até brinco com alguns irmãos, falei: irmão, você está conhecendo a graça mais do que eu, aí que estou ensinando vocês, brincando com alguns irmãos, né? Aí eles falam: é, pastor, poxa vida, é um elogio o senhor falando isso para mim, vindo do senhor, né? Eu falei: mas irmã, você conhece tanta guarda? Não, pastor, também, pastor Júlio, todo dia eu pego suas mensagens, ouço ela o dia inteiro, tem dia. Eu estou lavando louça, pastor Júlio, eu coloco um áudio do senhor lá, qualquer pregação do senhor para mim serve, porque toda pregação só prega a graça. Então, qualquer uma, posso pegar e escolher de 200 pregações, sortear uma lá, vai ter a graça. Então, eu estou lá ouvindo a palavra, só alimentando a minha fé, porque ela vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço, mais a minha fé cresce. Amém, pessoal? Isso aqui é interessante você entender. E eu vou lhe mostrar aqui 3 versículos apenas hoje, tá? Que são os mesmos versículos. Isso aqui eu ensinei vocês um tempo atrás. Quando você lê um texto e você tem dúvida dele, para você entender ele, compreender ele melhor e saber o que exatamente ele está falando mesmo, então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a ler o mesmo texto em outras traduções. Eu já até fiz aqui na prática com vocês e mostrei como você começa a entender. Vocês lembram? Eu até fiz esse teste com vocês aqui na hora, no culto, quando eu falei sobre aquela questão de a unção que despedaça o jugo. Quem lembra disso? Alguém lembra? Então você que estava na reunião, você sabe que a unção não é do Espírito Santo, nunca foi. Nunca foi. Não é o que o texto está falando. Quando você vai estudar ele, você vai falar: uau, não tem nada a ver com o que muitos pastores, aliás, a maioria dos pastores fala. E eu vou lhe mostrar uma palavra,
aliás, um versículo, só que 3 vezes diferente, só que o mesmo versículo, e ele vai ter 3 coisas que vão fazer a tua fé se tornar poderosa. Diga graças a Deus. Entendeu? O mesmo versículo, só que em livros diferentes, porque a visão destes eram diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso que existem palavras que têm a mesma coisa em Mateus, em Marcos e Lucas, né? Tem coisas que Marcos tem, que só tem Lucas e Mateus. Por que repete? Porque cada um escreveu de acordo com a sua o quê? Visão. E ali o Espírito Santo inspirou eles, nos dando revelações diferentes. Se você faz uma junção dessas palavras, você tem uma palavra, uma revelação poderosa. Diga graças a Deus. Só que tem que ter tempo, você tem que ter ânimo para fazer isso que eu estou te falando. Vou estudar isso aqui, vou recorrer, peraí, vou ler aqui, vou ler isso aqui. E a maior parábola, assim como existe um salmo que todo mundo fala, qual é o maior salmo da Bíblia? Eu vou pregar ele hoje para você. Eu vou estudar versículo por versículo. É o maior salmo, não é, gente? E a maior parábola que tem é a do semeador. Você pode ir lá, é comprovado pelos teólogos. É a maior. Por que Jesus falou tanto? Por que ele se estendeu tanto nessa parábola? Sabe por quê? Porque ele chegou num ponto crucial do Filho de Deus, que é a fé. Ele falou, se vocês não tiverem essa fé, tudo que vocês estão ouvindo de mim não vai adiantar nada. Então eu vou tirar um tempo aqui e vou explicar detalhadamente o que é fé para vocês. E ali ele fala da semente, que tipologicamente representa a palavra de Deus. Ele fala do semeador, que também representa o pregador, né, do evangelho. E ele fala também da terra, que tipologicamente representa o coração do homem. Ou seja, ele fala que a semente caiu em um lugar espinhoso, foi ou não foi? Depois teve outro que caiu aonde? Numa terra pedregosa, foi? Depois a outra caiu à beira do caminho. Só que a que eu quero estudar é que ele falou, outra caiu na boa terra. Aqui eu vou te mostrar uma coisa interessante. Vamos primeiro começar lá em Marcos capítulo 4, vamos lá. Marcos capítulo 4. Preste atenção aqui, ó. Pastor Henrique, depois você dá uma olhadinha como é que ela está lá dentro, tá? Marcos capítulo 4, olha só. Evangelho de Marcos 4, lá no versículo 20. Leia comigo aí, vamos lá. E os que recebem a semente, né, em boa terra, são, vamos lá, gente, os que ouvem a palavra e guarda essa palavrinha, esse verbo receber no seu coração. Vamos lá, essas pessoas ouvem a palavra e a recebem. E o que acontece quando isso dão fruto? Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Olha que interessante. Aqui o Marcos ele usa aqui o verbo receber. Se você pegar alguns sinônimos de receber, você teria aceitar. Fale comigo, aceitar. Aceitar, reter, guardar. Tem vários sinônimos que poderíamos dar para esse verbo receber. Preste atenção em mim agora. Receber é a palavra-chave. Anote ela. Receber. Então a primeira coisa para a sua fé funcionar, crescer em você, Jesus disse, a semente da palavra de Deus, ela foi semeada, caiu na boa terra, no coração dos homens. Por que foi uma boa terra? Porque essa boa terra, esse coração, recebeu aquela palavra. Eu quero parafrasear esse versículo usando um sinônimo. Então eu digo, essa pessoa ouviu a palavra e aceitou. Porque receber, então mesmo que aceitar.
Então, para que a sua fé aumente, você tem que não só ouvir, mas você tem que aceitar o que você está ouvindo. Está entendendo ou não? Às vezes as pessoas, elas não entendem isso, pessoal. Elas acham que basta ela ficar ouvindo. Eu já vi muito crente derrotado. Eu já vi muita gente que anda com Jesus derrotada. Por quê? O diabo pinta e borda na vida dela. Sabe por quê? Porque ela passa o dia inteiro ouvindo pregações e pregações e pregações. E por que essa pessoa não tem fé? Não recebe. Estão entendendo agora? Não adianta só ouvir. Ela tem que o quê? Receber. Diga, aceitar. Eu aceito o que eu estou ouvindo. Por isso que não é qualquer pregação que você tem que ouvir. Entendeu? Você, meu irmão, é o seguinte: você pode ouvir a melhor pregação do mundo. Se você não aceitar aquilo, pode esquecer, não adiantou nada. Porque às vezes as pessoas querem misturar as coisas, já vi muito isso. Elas pegam pregações do A, do B, do C, pega o pastor Joãozinho, pega o pastor do Mário, pega o pastor Júlio, pega o pastor não sei quem, e o pastor não sei quem, ai meu Deus do céu, e vira aquela mistura, aquela salada de frutas. Não adianta nada, irmão. Não é isso que vai dar fé em você, vai dar, na verdade isso não vai produzir fé, isso vai produzir confusão. Você vai começar a ficar confuso. Ah, mas um falou isso aqui, o outro já falou isso aqui, mas o outro, vocês já aprenderam. Pega a palavra de legalismo, coloca ela num saquinho e deixa para lá. Você tem que guardar a pregação de Jesus Cristo, da graça. Amém, pessoal? Pronto, você já tem a pregação da graça. O que você quer se meter em ouvir outras coisas? Se não é todo pregador que sabe pregar o que realmente está na Bíblia. Tem uns aí contador de história, tem pastor contador de história. Quando ele conta uma história, chega e emociona as pessoas. Tem ou não tem? Tem. E inclusive pregador conhecido no meio dos crentes aí. Ele sobe lá e faz até aquela voz, então a palavra de Deus, porque a Ruth foi lá e o Boaz, e conta aquela história, você chega a arrepia. Um camarada é um ótimo contador de história, todo mundo gosta de ouvir a história dele. Nossa, ele coloca a vida, sabe, na história da Bíblia. Realmente, ele tem essa habilidade. Eu não tenho. Ele tem essa habilidade de colocar vida na história da Bíblia. Parece que você está vendo a coisa acontecer enquanto ele fala. Só que isso não produz fé. Isso é só história. Você está me entendendo? A pessoa vai se emocionar, vai chorar, vai se arrepiar, vai achar lindo, emocionante, mas não produziu fé. Adiantou alguma coisa? Não, você só foi lá e assistiu uma história, você ouviu uma história, igual ir no teatro, vamos lá, no teatro, você foi no teatro, ouviu uma história. A história que você conta para sua filha produz fé? Não, o que produz fé é a palavra de Deus. Simples igual ela é, não tem que complicar, porque, meu irmão, palavras difíceis, intelectuais, não produz fé. O que produz fé é a simples pregação do Evangelho. Diga graças a Deus. E não é só você meditar, porque meditar não é isso. O que vai, a Bíblia está sendo clara, o que vai produzir fé não é você ler, é você ouvir a pregação. Por isso que existem os homens de Deus pregadores, a pregação do Evangelho. Eu preciso ouvir, claro que eu vou meditar, e cada vez que eu medito nessa palavra, eu estou regando aquela semente que foi semeada. Tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra, entende? Não tem como, é como um quebra-cabeça, faltou uma peça, não dá, não adianta, você tem que meditar na palavra noite e o quê? Dia, né? Tem que jejuar? Não é que tem, às vezes a gente usa essa expressão tem, que parece uma obrigação, não é obrigação, quer jejuar, jejua, irmão, se não quiser também não jejua, isso não é a regra não é, isso é legalismo, quer jejuar, jejua, só que o jejum ajuda no quê?
só ajuda você se consagrar mais um pouco diante de Deus. Eu quero resolver hoje me separar um pouquinho para Deus. Então jejua, ótimo, pode jejuar, eu jejuo. Pode jejuar, busca o Espírito Santo, tudo está ligado uma coisa na outra, tá? Então a palavra aqui, receber, que é o mesmo que aceitar. Ele diz, a pessoa tem que ouvir, mas não é só ouvir, ela tem que aceitar o que ela está ouvindo. Se você não aceita, você não vai ter fé. Agora, olha que interessante, pessoal. Esse verbo receber ou ouvir no grego é akoe. Akoe significa ouvir, entender e compreender aquilo que está ouvindo. Quando eu ouço, eu preciso procurar entender o que eu estou ouvindo e compreender aquela pregação. E agora me responda uma coisa, as pregações aqui na nossa igreja, dá para entender o que eu prego ou não? Sim ou não? Até uma criança de colo entende o que eu prego. Não foi uma nem duas, são várias pessoas, testemunhas que já disseram isso. Elas falaram assim, pastor, eu posso trazer o meu filho pequeno tranquilo, que até ele entende que o senhor está pregando. O jovem ama a sua pregação, os jovens, porque tem um equilíbrio em tudo, né? Todo mundo gosta de ouvir aquela pregação, mas não é só gostar, eu tenho que aceitar o que eu estou ouvindo. Vamos comparar agora essa palavra, vamos ver o que tem de bom para a gente, lá em Lucas capítulo 8, olha só, a mesma parábola, mesma coisa, só que agora, vamos ver outra coisa interessante. Lucas capítulo 8, posso ler agora? Versículo 15. Amém? Posso ler? Então leia, vamos. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, agora preste atenção, e conservam num coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. Opa, mudou muita coisa aqui, hein? Você vê que quando você começa a buscar o entendimento, e depois você faz junção das palavras, você começa a entender coisas que você não compreendia. Já sabemos que a fé vem pelo ouvir. Você ouve as minhas pregações em casa? Se não, tem que ouvir. Não adianta querer pegar radinho lá não e pegar um pregador, aleluia, glória, meu filho, você vai sair sapateando dentro de casa, não vai funcionar. Você já tem o seu pastor, pega minhas pregações, pastor, eu posso trazer um pendrive para eu colocar os áudios, as suas mensagens? Traga um que tem espaço, irmão, porque o que tem de pregação minha gravada, mais de 300 eu acho. Aí você pega essas pregações, ouça essa pregação. Quanto mais você ouvir, mais a sua fé, você vai recebendo aquilo com amor. E aqui a palavra-chave é o seguinte, na revista Almeida Corrigida está assim, que é aquele que tem um bom e reto coração. O que significa um bom e reto coração? Isso aqui é um prato cheio, né? Para os legalistas, para os pastores legalistas, que é um prato cheio. Ele chega, está vendo? Começa a enfatizar esse monte de coisa que não tem nada a ver. Essa palavra, bom e reto, significa ouvir de boa vontade. Diga graças a Deus. Fala, ouvir de boa. Então, olha só, Marcos nos ensinou que quando ouvimos a palavra, temos que receber, aceitar, correto? Lucas está nos ensinando que temos que, quando ouvir a palavra, nós temos que ouvir de boa vontade. Diga graças a Deus. Você já viu aquela pessoa que vai na reunião, e ela vai porque você insistiu para ela ir? Já aconteceu com você? Você olha na cara dela, que ela não está de boa vontade. Você pode olhar para a cara dela, que a vontade dela é ir embora. Eu pergunto para você,
aquela pregação, no final da pregação você vai para casa e você fala para aquela pessoa que veio com você: e aí, você viu? Eu falei para você? Nossa, você viu aquela palavra da graça? Você viu que revelação que o pastor lhe falou? Meu Deus, o meu coração aqui está pulando de alegria. Você entendeu? Ela vai lá para você falar: entendi nada que esse pastor falou. Na verdade eu achei que é tudo loucura, que nada a ver aquilo. Que isso? Por que ela está falando? Não dá para entender isso? Ela ouviu a mesma pregação, só que aquela pregação boa, ela produziu, em um produziu muita fé, e no outro não produziu. Por quê? Porque aquela que teve muita fé, ela ouviu, recebeu, aceitou, porque ouviu de boa fé, o bom grado, né? Ela ouviu de boa vontade, ela queria ouvir, igual você agora. Você está ouvindo a pregação de boa vontade. Imagina você estar aqui agora, coça a cabeça. Vamos falar a verdade, não tem pregações que... Eu concordo com você. Eu falo porque eu sou obrigado, tem coisas que eu sou obrigado a ouvir. Tem pregação que dá tristeza. Aquela pregação totalmente legalista, aquela pregação que dá vontade de sair dali. Você não sabe porque você respeita Deus. Sim ou não? Uma irmã da nossa igreja falou assim: pastor, fui convidada para uma igreja, não vou falar nome não, por ética, né? Uma igreja tal, para a gente ir lá, né, pastor, participar da reunião, tal. Fui lá, pastor, porque o senhor ensinou a gente que o cristão não pode ser alienado. A gente pode ir. Falei: irmã, pode ser até na católica, se convidar pode ir, vai lá. O que tem? Vai lá, ué. Tem um monte de padre aí que prega bem, só que não vai receber tudo, né, também. Você sabe que lá ele adora isso, aquilo, outro, mas se uma familiar teu te chamar, por que não? A única coisa que você não pode fazer é deixar de vir num culto que você tem compromisso com a sua igreja para ir lá, aí está errado. Imagina alguém te chamar para ir na igreja católica no domingo, você vai? Mas de jeito nenhum. Ficar ouvindo o padre ao invés de ouvir o meu pastor? Não. Posso em qualquer outro dia, te respeito e tal. E ela foi, só que não foi na católica não, foi nessas igrejas bem, sabe? Que o pastor sobe com aquele cajado pronto para descer a lenha na cabeça do povo. Tem gente que gosta do pastor assim, né? Tem umas pessoas que tem que fazer um tratamento na cabeça. É verdade. Porque tem uns que falam assim: não, pastor que é bom mesmo é aquele que bate. Você gosta de apanhar, irmão? Você está pior do que mulher de malandro? É verdade, porque mulher de malandro é que gosta de apanhar, né? É ou não é? Verdade ou não é? Levanta a mão assim, levanta quem entendeu o que eu estou falando, é mulher de malandro. Faz isso não, rapaz. Não é mulher de malandro. Não tem mulher de malandro aqui. Mulher de malandro apanha e gosta, rapaz. Nunca vi disso. Se o malandro não dá uns murros na cara dela, tá bom não. Ela quer aquele rebento no nariz, sai sangue. Ai meu amor, te amo. Aí você fala: essa mulher é louca. Mulher de malandro. Que a pessoa decente mesmo, rapaz, ela não fica aceitando isso muito não. É a mesma coisa, tem crente que é igual mulher de malandro, gosta de que o pastor bate. Se o pastor não dá um murrão nela na palavra, a palavra não foi boa. Quando o pastor Júlio resolve trazer uma palavra de advertência, você sabe, quando eu quero advertir, né? Aí eu vou trazer uma palavra, essa foi boa. Essa pregação aqui, ela gosta de tomar uns murros mesmo. Ela gosta de apanhar. E essa irmã foi nessa igreja, que o pastor pega o cajado e desce o porrete no povo, né? Aquele pastor assassino, que mata o povo aos poucos, ele dá o veneno aos poucos. Ele vai a pregação dos 10 mandamentos, lei pura, cada domingo é uma lei que eu vou ler, então ele mata o povo aos poucos, né? Dá uma dosezinha de veneno cada domingo, chega no 10º, morreu todo mundo, que a lei só produz morte. Aí ela foi lá e o pastor começou a falar. Ela falou: pastor Júlio, que agonia. Eu nunca me sentia assim numa igreja. Eu sentava lá, pastor, o pastor cantou bonito, o louvor foi maravilhoso. Quando o homem começou a pregar misericórdia, pastor Júlio do céu, ainda bem que eu tenho um bom pastor, que é o senhor, né?
Eu só não levantei lá porque se era a minha vontade a pegar a minha Bíblia, falar, pastor, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Para de bater no povo. Deu uma vontade de falar isso, pastor? Pelo amor de Deus, fala do amor de Deus aqui, porque a gente está cansado de apanhar lá fora. Aqui a gente quer ser amado. E por Deus. Diga graças a Deus. A vida já bate tanto na gente. Sim ou não? Pô, apanha tanto dessa vida, gente. Agora vai apanhar também na igreja. Ela falou que sentiu tão mal, que ela chegou a ficar angustiada, irmã. Ficou angustiada. Literalmente, ela falou, sentiu um troço tão ruim, pastor, dentro de mim. Uma coisa esquisita. Eu falei, que é isso, gente? Pastor, quando eu fui embora, fiquei mal o dia inteiro. Eu não fiquei bem, enquanto eu não vi na reunião que o senhor está pregando. O senhor começou a pregar sobre a graça. Pastor, foi um bálsamo assim, ó. Oh, glória. Começou a tirar tudo aquele peso. Parece que eu fui naquela igreja, saí com os capetão em cima do ombro. Aí quando cheguei aqui, o senhor foi tirando assim, um por um. Alguém já participou em lugar assim, que você ficou mal? Ou ouviu pregações que te sentiu mal? Quem já passou por isso? Não é terrível isso, pessoal? Essa pregação produz fé? Não. Ela produz incredulidade. Sabe por que incredulidade? Porque quando você não crê no verdadeiro amor que Deus tem por você, isso é incredulidade. Entendeu? Quando você crê que tem que fazer por onde ser amado por Deus, isso é incredulidade. E aquela pregação legalista fez você ter a fé errada diante de Deus. Que se eu não fizer isso, Deus não me ama. Não, se você ficar parado de hoje até o dia da tua morte, fazer mais nada na tua vida, em nada, nem na igreja você vir mais, ficar só ali quieto até esperar a morte, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te amar até o último dia da tua vida. Diga graças a Deus. Não tem nada que você faça que vai impedir Deus te amar. Ele é o próprio amor. Quem está me acompanhando? Então, aprenderam? Falei 3, estou no segundo. Qual é a primeira? Receber. Eu ouço, recebo ou aceito. Para a fé ser germinada, eu tenho que ouvir e aceitar. Depois, aceitar aquilo de boa vontade. Agora vamos ver o que o Mateus fala sobre isso. Olha lá, capítulo 13. Aqui a gente finaliza. Mateus capítulo 13. Eu fico triste por aqueles irmãos que não vieram hoje, hein? É ou não é, pessoal? Fala a verdade. Você não se arrependeria, não? Saber de uma pregação dessa se você não tivesse ouvido? Você vai falar, não, tá de brincadeira. O pastor falou sobre fé. E quando ele sabe, ele vai falar um assunto, ele faz isso aqui, ó. Ele, revela, ele esmiuça a palavra até entender ela. Sorte dos irmãos que eu sou bonzinho, que eu estou gravando. Mateus capítulo 13, versículo 23. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Sim, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? Eu falei o significado de bom e reto, eu não podia deixar de falar isso não. Bom e reto significa ouvir de boa vontade. Só que o versículo de Lucas 8,15, ele fala que você tem que ouvir de boa vontade, e no finalzinho do versículo ele fala que você tem que reter o que você está ouvindo. A palavra-chave é reter, tá? Então é aceitar, reter. Reter, literalmente significa, anota aí, ó, fixar a palavra que você ouviu. Reter é fixar a palavra, tá? Então eu ouço, aceito e fixo aquela palavra no meu coração. Não tem como fixar a palavra no coração se você não ouvir várias vezes aquilo. Se eu perguntar para vocês quanto é 2 mais 2? 4. Quanto é 5 mais 5? 10. Nossa, você é um Albert Einstein para dizer isso para mim? Não precisa. Mas por que eu e você, nós sabemos que 2 mais 2 é 4? Porque quando a gente era criança, a gente sabia disso? Eu falo pela minha filha, você já foi pequenininho. Como é que era? Aqueles bloquinhos, lembra dos bloquinhos lá de somar lá? A mãe e o pai falavam, filhinho, 2 feijãozinhos
Não era? Quanto que é 2 feijãozinhos? Com mais 2 você falava 10. Filho, eu estou com 2 feijãozinhos. 2. Mais 2, 6. Não é 6. Como é complicado ensinar. Sim ou não? E a gente ficava lá. Aí a gente vai para onde? Para o dedo. É mais fácil. Quantas vezes quando era criança eu ficava assim, a professora falava, quanto que é tal? Eu ficava. E um dia eu fiquei revoltado, porque eu não soube responder, porque minha mãe me ensinou isso, eu cheguei lá e falei, mãe, ó, tá dando não. Por quê? A professora, até quando ela falava 5 mais 5, era 10, até que ia, mas quando ela falou de 10 mais 10, acabou o dedo, como é que faz? Eu não tinha mais dedo. Você acredita que a minha mãe falou, tinha sim, os dedos dos pés. Aí eu falei, beleza. Tava lá eu contando aqui e nos pés, né? Então, tanto que a nossa mãe, tanto que a nossa professora falava, Juninho, 2 mais 2, 10. Não, é 4. Por que é 4? Conta. 1, 2, 3. Até que uma hora aquele negócio fixou em mim. E hoje está no piloto automático. Se eu pergunto 2 mais 2, você nem pensa para responder, porque está fixado em você. Vocês estão me entendendo agora? Quanto mais eu repito, mais eu estou fixando isso em você. E quando a palavra fixar-se em você, você vai ter uma fé poderosa. Por isso que eu repito muita coisa da graça. Frases, às vezes em reuniões, repito várias e vou continuar repetindo. Por quê? Porque às vezes tem aquele irmão que está na igreja ali ouvindo a pregação, está bem assim, não entendeu. Aí eu prego 30 vezes, é a mesma pregação. Na última pregação, 30ª pregação, ele fala, nossa, eu entendi. Nossa, irmão, teve que 30 pregação para entender, bendito. Mas pelo menos entendeu. Se eu não tiver paciência para repetir, você que vai perder, eu não posso fazer isso. A minha obrigação é fixar a palavra em você. Diga a glória a Deus. Se alguém perguntar para você em Goiânia, quem é o pregador da Igreja da Graça, pregador da graça, que prega a graça real, de quem você vai falar? De mim. Não tem outro. Pode fazer pesquisa aí. Não tem. Aí tá. Aí você vai lá, por que será que está na tua cabeça? Porque eu fixei isso. Eu prego sobre a graça, eu vivo a graça, falo da graça, tudo gira em torno da graça. Qual é o teu site, pastor? vivagraça.com. Qual é a sua página, pastor, do Facebook? Viva a Graça. Pastor, qual é o seu canal do YouTube? Anunciando a graça. Tudo graça. Não tem como esquecer. Fixou. A palavra de Deus só tem poder quando você ouve, aceita e fixa ela dentro de você. Aí, meu querido, na hora que o diabo se levanta, você vai ter uma palavra aqui para recorrer com fé e mandar ele correr da tua vida. Diga graças a Deus. Ou você está achando que teologia vai expulsar demônio? Satanás se levanta lá na tua casa, lá com uma doença em casa, na família, e aí você fala, Satanás, vem cá, capetão, eu sei a profundidade do rio Nilo. Ele, e aí? O que eu quero saber? Que profundidade do rio Nilo? Eu sei onde é que está a arca de Noé. Você sabe, Satanás? Teologia. Capeta vai rir e vai acabar com a tua vida. Você pode estar aqui na igreja, debaixo da graça, tudo. Capeta vai detonar você. Porque, meu filho, na hora que é combate espiritual, o que manda é a fé. Tem que ter fé para você combater o diabo. Digam amém, pessoal. Entenderam ou não? Sem fé tu vai ser derrotado. Sem fé a doença vai te abater. Mas com fé você vence o câncer, você vence a doença. Com fé o diabo se levanta e ele tem que sair em nome de Jesus. Amém? Fé. Mas essa fé, ela vem e ela precisa ser fixada pelo ouvir da palavra. Agora podemos terminar. Mateus 13, versículo 23. Diz aqui o versículo 23. Deixa eu ver. Tá aqui.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Palavra-chave, fala, compreende, é a palavra-chave. Esse ouve e compreende a palavra, e quando isso acontece, o que vem depois? Dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30, ou seja, o milagre acontece. A fé funciona, entendeu? Funciona, porque eu ouço, eu aceito, eu fixo ela em mim, porque eu tanto de eu ficar ouvindo, irmão, tem que ouvir. Se eu não entender uma pregação minha, ouça 10 vezes a mesma pregação. Tem gente aqui que faz isso, a mesma pregação de áudio, ela ouve 10, 20 vezes, não enjoa, e cada vez que ela ouve, aquela fé vai sendo germinada, ela está o quê? Fixando, aquela sentiu que o negócio que ela fixou, aí ela chegou nesse nível aqui, ó, ela compreendeu, diga graças a Deus. Quando ouve e compreende, o que adianta o pastor ficar filosofando no altar, falar bonitinho, e o povo não entendeu o quê? Ah, porque Platão, ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê, aí é aquela pregação linda, maravilhosa, aí o irmão vai para casa, e fala, nossa, que pregação, rapaz, você precisa de ver, o pastor lá pregou uma palavra, nossa, falou um negócio lá de Platão, falou não sei o que, meu Deus do céu, você precisa estar lá. O que ele pregou? Não sei que foi boa, não entendi nada, eu sei que foi bonita a pregação. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Vocês percebem que eu procuro simplificar ao máximo as minhas pregações, por isso que eu uso data show, coloco versículos simplificados, tudo para melhorar o entendimento, porque você precisa compreender o que eu estou pregando. E para finalizar, amado, entenda uma coisa, sabe por que a pregação dos fariseus não produzia fé no povo, e quando Jesus chegou na parada, o povo começou a ter fé? Sabe por quê? Jesus pregava as mesmas coisas à luz da graça, uma das diferenças, que ele é a própria graça, mas o que mais fazia diferença da pregação de Jesus, dos fariseus, sabe qual que era? O que ele falava, ele vivia. Tem um bando de pregador aí, que fala e não vive coisa nenhuma. Eles olhavam para os fariseus e falavam assim, os camaradas fala até bonito, os caras têm conhecimento, mas eles não passam de hipócritas. O que é hipócrita? Falso, não vive o que está falando. Tem um monte de pastor que eles falam bonito, prega bem, tem muito conhecimento, mas não vive. O cara é um poço de mágoa, o camarada não tem comunhão com o Espírito Santo, o camarada é frio. Aí você olha para o camarada e fala assim, olha lá, prega tudo isso, mas até parece, não é nada disso que ele está falando. Quando olhar para os fariseus era a mesma coisa, mas quando eles olharam para Jesus, como é que era? Está aí alguém que fala, prega e o quê? Aí que está. Como que você quer que a sua família ouça a palavra que você prega, se você não vive ela? Irmãozinho, ela está, pastor, eu prego tanto, mas a fé não vai no coração do meu filho. Como é que está a sua vida? Como é que você é na sua casa? Você vive o que você fala? Porque quando Jesus falava de humildade, tu olhava para ele e você via que ele era humilde. Jesus falava de perdão, ele perdoava. Jesus pregava sobre amor, ele amava. Por isso que quando ele falava, as pessoas davam crédito. As pessoas ouviam de boa vontade, aceitavam, compreendiam, e a fé funcionava.
O paralítico andava, o cego enxergava, diga graças a Deus. O morto ressuscitava. Por que não está funcionando a tua vida? Para de ouvir coisas que não deve. Fixe as pregações do pastor Gil no seu coração da palavra de Deus. Ouça quantas vezes necessário for. E outra coisa, dê bom testemunho de uma pessoa cristã na tua casa. Diga graças a Deus. Mostre a tua fé verdadeira para a sua família. Mostre que vocês realmente vivem o que vocês ouvem aqui. O que adianta falar que você tem que perdoar, mas alguém vacila e você já está julgando ela? Cadê a graça em você? Cadê o amor incondicional de Deus em você? Viva, que quando você falar, vão dar crédito ao que você fala. Amém? Quem entendeu a mensagem? Entenderam ou não? Então, fala comigo. Nós precisamos aceitar, fixar e compreender a palavra de Deus. Amém.